E Israel bombardeou no sábado, 10 de agosto, justamente um centro de comando do Hamas embutido no complexo escolar de Al-Tabain, no centro de Gaza. Nesse vídeo, o Daniel Hagari também falava a respeito desse episódio. É que a gente selecionou só o trecho mais geral para depois entrar no específico, pela voz do major brasileiro em Israel, Rafael Rosenstein. Daqui a pouco a gente mostra. O grupo terrorista plantou imediatamente na imprensa a narrativa de que 100 palestinos foram mortos. As forças de defesa de Israel afirmaram inicialmente que 19 terroristas foram eliminados no ataque e depois acrescentaram mais 12 à lista, atualizando o número para 31 terroristas eliminados. Então, os porta-vozes das FDI criticaram a imprensa por acreditar nas narrativas do Hamas. E o Rafael Rosenstein, porta-voz brasileiro-israelense das FDI, publicou nessa segunda-feira um vídeo sobre esse tema. Vamos assistir a um trecho. Às 5 horas da manhã de sábado, Israel ataca terroristas do Hamas que estavam escondidos no complexo escolar de Al-Tabain, no centro de Gaza. 20 minutos depois, o Ministério da Saúde do Hamas anuncia que 40 mártires foram mortos. Às 5h40, o Hamas vê uma oportunidade para aumentar os números e envia outra mensagem dizendo que não foram 40 civis, foram 100 civis mortos. Às 7 horas da manhã, a primeira reportagem da mídia afirma que as forças de defesa de Israel mataram cerca de 100 pessoas em uma escola. Às 8 horas da manhã, condenações de países e políticos, todos compartilhando os números do Hamas. Meio-dia, a mídia ocidental cobre extensivamente o ataque a essa escola, compartilhando informações do Hamas e não fazendo distinção entre terroristas e civis. Às 17 horas, a Globo publica um artigo com a manchete "Ataques de Israel em Gaza deixa cerca de 100 mortos". Por mais incrível que pareça, a reportagem diz o seguinte, abre aspas, as autoridades de saúde de Gaza dizem que são mais de 90 mortes. Já o governo de Gaza, controlado pelo Hamas, afirma que são mais de 100. Isso não é nada mais, nada menos do que tentar manipular os leitores, fazendo com que os leitores acreditem que as autoridades de Gaza são independentes e somente o governo de Gaza é controlado pelo Hamas. Gente, as autoridades de Gaza não são controladas pelo Hamas. Elas são o Hamas. Essa era exatamente a intenção do Hamas, escondendo-se num complexo escolar para que uma manchete como esta espalhasse informações falsas, dizendo que Israel ataca alvos civis e não terroristas. 1 hora mais tarde, às 18 horas, Israel publica listas dos 19 terroristas mortos no ataque, provando que uma sala no complexo estava sendo usada como centro de controle terrorista do Hamas. Essa cronologia que ele faz tem uma origem num analista que também foi militar e ele fez uma adaptação para a cobertura da imprensa brasileira. A original falava da imprensa americana e de uma só, da CNN americana, e eu separei prints de outras manchetes da imprensa internacional sobre esse caso. A gente vai colocar cada uma delas na tela e eu vou traduzindo os títulos. Então, tá aí a da CNN, mais de 90 palestinos mortos em ataque israelense em escola e mesquita que abrigam pessoas deslocadas, dizem autoridades de Gaza. Do Wall Street Journal, pode colocar? Ataque aéreo israelense mata dezenas de civis deslocados em Gaza. Aí o pessoal que obviamente critica a imprensa nas redes sociais já estava colocando ali according to Hamas, quer dizer, de acordo com o Hamas, o que não está presente na manchete. É como se a imprensa estivesse cravando por ela própria, por verificação independente, que dezenas foram mortos. E não parece haver na matéria uma confirmação de elementos de uma verificação independente que pudesse comprovar isso. O Washington Post, vamos ver, quase 100 mortos em ataque israelense à escola de Gaza, diz Defesa Civil. A Associated Press, AP, ataque aéreo israelense a uma escola em Gaza usada como abrigo mata pelo menos 80, dizem autoridades palestinas. A Reuters, ataque israelense mata quase 100 em refúgio escolar de Gaza, dizem autoridades. O New York Times, Israel ataca o complexo escolar que virou abrigo em Gaza, matando dezenas, dizem autoridades de saúde locais. NBC, mais de 90 mortes por ataque israelense em uma escola onde milhares estavam se abrigando, dizem autoridades. CBS News, dezenas de mortes após ataque aéreo israelense à mesquita dentro de escola de Gaza, diz Ministério da Saúde. Quer dizer,
A imprensa internacional parece não ter aprendido nada com o caso do Hospital Al-Ahli. Eu recomendo a todos que não leram, eu fiz um case sobre isso em oantagonista.com.br. Se vocês procurarem a retratação da imprensa e colocarem antagonista na busca do Google, por exemplo, vocês vão encontrar essa matéria, pode colocar meu nome também, fica fácil. Quando a imprensa disse que Israel tinha bombardeado um hospital e deixado 500 mortos. Não tinha sido nem Israel, não tinha atingido nenhum prédio do hospital e não tinha morrido 500 pessoas. Tinha sido um foguete errante da Jihad Islâmica disparado de um cemitério dentro da faixa de Gaza, próximo ao hospital, que explodiu no estacionamento do hospital. Nunca ficou claro quantas pessoas morreram, mas as estimativas, se é que morreram, eram de no máximo algumas dezenas de pessoas por culpa do grupo terrorista que atirou o foguete naquele local e não de Israel. Então, agora, se continua a atribuir a autoridades como se fossem independentes, e nesse ponto eu concordo com o Rafael Rosenstein. Não são autoridades independentes, nós estamos mostrando isso desde o começo da guerra. É o governo do Hamas na faixa de Gaza. Há outras alegações ali que ainda estão sob nosso escrutínio, sob a nossa verificação, por exemplo, de que o Hamas revisou os números de 100 para 40. Há uma controvérsia nesse sentido que eu estava apurando ali nas redes sociais, porque o Hamas emitiu uma mensagem de que houve 40 mortos nas últimas 24 horas, mas talvez não fosse exatamente aquelas 24 horas, e ainda seriam em 3 locais diferentes, então pode ser mais, pode ser menos. A gente ainda precisa aguardar para ver qual é a narrativa. Fato é que a narrativa mais incriminatória para Israel está sendo colocada como se tivesse vindo de fontes autônomas e independentes, não do Hamas, o mesmo grupo que massacrou inocentes israelenses em 7 de outubro de 2023. Duda Teixeira. Felipe, é incrível que 10 meses já passaram do início desse conflito e uma parte da imprensa ainda não aprendeu isso, né? Quer dizer, apesar de a gente estar aqui mostrando isso há tanto tempo, não só a gente mostrando essas coisas, né? Que não dá para confiar no Ministério de Saúde da faixa de Gaza, porque eles são o Hamas. Quantas vezes a gente não falou isso, mas eu acho que essa narrativa que já vem prontinha do Hamas, parece que meio que serve para essa gente para validar as crenças, os preconceitos que eles já têm, né? E é por isso que eles usam isso tão facilmente. Pois é, então continue acompanhando aí a nossa cobertura. A gente aqui tem muita prudência para tratar de assuntos envolvendo a vida das pessoas e acusações a respeito de eliminação de outras pessoas. Mas, às vezes, a gente tem a sensação que no debate público mundial existe um passe livre para se... Parece haver um passe livre para se caluniar Israel, né? Porque as pessoas vão tirando até a atribuição. Quando você atribui a alguém uma alegação de que matou outras pessoas, já tem uma gravidade. Você imagina aqui, Duda, o Duda Teixeira matou diz fulano. Bom, você já está maculando a imagem do Duda Teixeira se você solta uma notícia como essa. Então, demanda um mínimo de confiabilidade daquela fonte. E é uma fonte que não tem confiabilidade porque já se mostrou falsa uma série de narrativas, principalmente no caso do Hospital Al-Ahli, fora outros episódios de tensão entre Israel e o Hamas. Então, a gente tem aqui todo o cuidado e não sai cravando nem atribuindo a terrorista esse tipo de alegação. A gente vai verificar, a gente mostra o que as autoridades dos Estados democráticos de direito estão dizendo e aquilo que a gente pode verificar de forma independente e o que não pode. E a diferença é que Israel tem nomeado, ela tem identificado. Então, eles divulgaram que 31 terroristas foram eliminados. Nome, sobrenome e imagem. Tá tudo lá nas divulgações das Forças de Defesa de Israel. Pelo menos o nome e sobrenome, muitas vezes com imagem também. E as 100 vítimas do Hamas ainda não apareceram, listadas com nome e sobrenome.